Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 22 de dezembro, terça-feira da quarta semana do Advento. Vamos continuar a refletir o texto de ontem, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, só que hoje os versículos do 46 ao 56. Naquele tempo, Maria disse: "A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre." Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. O texto de hoje é o famoso Cântico de Maria, denominado Magnífica, que para os estudiosos das Sagradas Escrituras, esse texto foi construído teologicamente. Para nós isso não importa. O que nos importa é o texto em si. Se realmente foi Maria quem citou, ou se foi uma construção teológica da comunidade lucana para mostrar o cumprimento das profecias que Deus tinha realizado através dos profetas, isso para nós não é importante. O importante é compreender, entrar em contato com este texto. A minha alma engrandece o Senhor. Por quê? Porque Ele é o grande Deus de Israel, o Deus daquele povo. O Deus que sempre está ao lado dos mais necessitados. Portanto, a alma de qualquer judeu deve engrandecer o Senhor. E o espírito se alegre, o meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque, enfim, Ele cumpriu a promessa. O Messias está no meio de nós. O Messias está chegando. O Messias irá realmente nascer e mudar o curso da história da humanidade. Porque Ele olhou a humildade de sua serva. Maria foi simplesmente humilde. Em nenhum momento, e olha que ela está carregando o Salvador da humanidade, ela se engrandeceu por causa disso. Como eu falei ontem, a partir do momento que ela recebe a anunciação e o anjo diz que Isabel está grávida pela ação de Deus também, porque Isabel era estéril, ela larga tudo e vai atrás de Isabel. Ela se coloca numa posição de humildade, de servidão. Ela sai da sua casa e vai servir a sua prima, Isabel. Portanto, essa humildade é uma característica de Maria de Nazaré. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurados. Por quê? Porque ela é a mãe do Senhor. Desculpe os nossos queridos irmãos protestantes, mas ela é a mãe de Jesus. Isso eles não podem negar. Eles podem não acreditar na virgindade de Maria, mas negar que Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo, ou que Maria não teve outros filhos, tem todo o direito de acreditar nessa versão, tá? Mas negar que ela concebeu do Espírito Santo é negar Jesus como Senhor e Salvador da humanidade. Não tem como negar isso. Negar que ela é a mãe de Deus feito homem também não tem como negar isso, porque senão nega Jesus como Deus. Né? Jesus nasceu dela. Portanto, ela é bem-aventurada. Não tem como isso ser negado. Né? Então, ela é bem-aventurada, por quê? Porque ela acreditou nas promessas de Deus, ela acreditou na palavra de Deus e ela se colocou a serviço. Por isso que ela é bem-aventurada. E não só ela, todos os outros que acreditam em Deus. Lembramos das bem-aventuranças. Bem-aventurados as 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, de fome de justiça, porque serão consolados. Portanto, bem-aventurado é aquele que acredita na promessa de Deus.
piamente de que ela irá se realizar e faz tudo para que ela se realize. Aqui está um aspecto importante. Participa do processo. Maria não foi uma agente passiva do processo, de jeito nenhum. Ela foi um membro ativo do processo. Maria simplesmente não foi lá, o Espírito veio, ela engravidou e ficou lá em casa 9 meses sem fazer nada da vida. Estou aqui, sou mãe do Senhor. Então eu vou ficar aqui só esperando. Porque 9 meses, ele nasce. Não! Maria é um membro ativo do projeto de Deus da salvação da humanidade. E isso nós não temos como negar. Ela participou. Mediante o sim dela, ela mudou a história da humanidade. Porque ela permitiu que o Filho de Deus se encarnasse, se fizesse homem, para poder morrer na cruz. Lembremos que Deus é Espírito. Portanto, Deus não morre. Para que Deus pudesse morrer, ele tinha que se tornar carne. Sarx. Ou, se preferirem, soma. Sarx é a carne. Soma é o ser humano integral. Corpo, alma, espírito. Mas para que ele pudesse morrer, ele tinha que se tornar ser humano. E isso foi possível por causa do sim daquela jovem de Nazaré. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Sem dúvida nenhuma. Isso também é outra coisa inegável, né? Deus vem em socorro dela. Lembro a vocês que a função da mulher judia era procriar. Era cuidar da casa e dar descendência ao seu marido. Pumba! O que ela falava não era levado em consideração. Se ela fosse chamada a dar testemunho, o testemunho dela valia tanto quanto o de uma criança com menos de 12 anos. Porque aos 12 anos, ele já tinha, se fosse um menino, ele já tinha participado do processo do Bar Mitzvah, que é quando o menino se torna adulto perante a lei, né, aos 12 anos. Então ele se torna adulto. Então ele já pode depor que a palavra dele tem credibilidade. Da mulher era como se fosse de uma criança abaixo de 12 anos, ou seja, não tinha credibilidade nenhuma. A função dela era cuidar da casa e procriar. Portanto, lembremos a sociedade judaica machista e paternalista. Portanto, ver esta mulher que fez tantas coisas em favor, lembremos de outro aspecto muito importante que está ligado, isso que eu ia falar agora. A virgem e a estéril numa sociedade onde a mulher tem que procriar eram vistas com desprezo. A virgem porque não atraiu os olhares de um homem para ela. E a estéril porque não gera filhos. Isabel era estéril, Maria era virgem. E por intervenção divina, as duas ficam grávidas. Olhou para a humildade de sua serva, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Para nós, a virgindade no Ocidente é algo louvável. Para o judeu naquela época, não. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Lembremos que temer aqui é no sentido de não querer ofender a Deus e não ter medo de Deus. São dois sentidos totalmente díspares, diferentes. Uma coisa é eu temer ofender a Deus. Outra coisa é eu temer a Deus. Situações diferentes. Ele é santo e sua misericórdia sempre está presente e atravessa gerações. Eu sempre acredito no poder e na misericórdia de Deus na vida do ser humano. Se um dia eu perder isso, eu deixo, porque não tem sentido. Duas coisas são importantíssimas para a vivência da nossa relação com Deus: confiar no seu amor por nós e na sua misericórdia. Se deixarmos isso de lado, não sobra nada. Ele mostrou a força do seu braço, desafiou poderosos, venceu os poderosos, não, através do amor. Eu sempre digo que não há força mais poderosa do que o amor. Deus venceu os poderosos através do amor.
Derrubou do trono os poderosos e levou os humildes. Quem? Maria, Isabel, Zacarias, João Batista, Jesus, os discípulos. Eles, para a sociedade judaica, eram verdadeiros Zé Ninguém. Quem era? Ninguém. Tanto que o nome de Jesus, Yeshua, era um nome comum. Assim como José e como Maria. Maria era Miriam, José também. Portanto, era um nome comum. Para o povo em geral, Jesus era um Zé Ninguém. Para os seus discípulos, não. Para aqueles que ouviam a sua pregação e viram os sinais que ele realizou, não. Mas para as autoridades judaicas, ele se tornou uma ameaça a partir do momento que ele quis mudar o status quo da sociedade. Mas se ele não tivesse feito isso, passaria despercebido no meio da multidão. Para nós, ele é o Filho de Deus. Para eles, não era ninguém. Mas Deus sempre eleva os humildes. Por quê? Para o mundo, aos olhos do mundo, aquele que tem poder, dinheiro, riqueza, é alguém. Aquele que tem poder de compra, aquele que vai no shopping e gasta, aquele que entra numa loja e gasta. Esse é tratado com toda a referência. Agora, um pobre, alguém que é um assalariado, que ganha um salário mínimo e que mora no meio de um lugar quase inabitável, esse não é ninguém. Esse é ninguém. Pois Deus olha sempre a humildade do ser humano. Encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Porque aos famintos, aos pobres, aos miseráveis, aos humildes, Deus sempre prepara a sua riqueza. Ele sempre enche esses corações com seu amor, porque são corações abertos a Ele. Portanto, Ele faz as suas promessas a essas pessoas. E Maria se encontra justamente nessa categoria. Por isso que o Cântico do Magnífica é um canto lindíssimo, maravilhoso, uma oração de poder, poderíamos dizer assim. Nós deveríamos recitar o Cântico do Magnífica todo santo dia. Nós, sacerdotes e diáconos, ou seja, o clero, nós temos a oração das vésperas às 18 horas. E um dos trechos que somos obrigados a rezar todo santo dia é justamente o Magnífica. Então eu convido a você, querido irmão e irmã, que reze todo dia o Magnífica, pensando naquela que proclamou essa oração tão poderosa, que convide ela para fazer parte da sua vida, convide-a para fazer parte da sua casa, porque ela é a mãe do Senhor, é a mãe do Salvador, e foi através dela que ele entrou no mundo. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.